Olá! Vamos conversar hoje sobre um tema super importante: como a sociedade e a educação lidaram com pessoas com deficiência ao longo do tempo. Olá, é uma história longa, né? Cheia de mudanças. A gente saiu de uma exclusão quase total para tentar chegar na inclusão de hoje. Exatamente. E para guiar essa conversa, a gente está usando como base o trabalho acadêmico Fundamentos e Políticas da Educação Especial e Inclusiva, da Jéssica Fabielle Fonseca. O foco é entender essa jornada aqui no Brasil, né? Os marcos, as ideias, os desafios. Isso mesmo. E olha, essa história começa, bom, de um jeito bem duro lá na antiguidade. Filósofos como Platão, Aristóteles, eles falavam em exclusão até eliminação. Pesado. E na Idade Média, mudou um pouco. Mudou, mas nem tanto para melhor, sabe? Ganhou um ar meio místico, ligado à caridade cristã, mas educação mesmo, nada ainda. Assistencialismo, basicamente. Certo. Mas aí vem a modernidade e parece que algo começa a virar, né? A ideia de educação essas pessoas. Sim, é aí que a coisa começa a se sistematizar. Figuras como Itar, com aquele caso famoso do Victor, o menino selvagem, Ah, sim, lembro desse caso. e depois o Seguin, a Maria Montessori, eles começando a pensar em métodos, em pedagogia, ainda com um pé muito forte na medicina, no clínico, mas já era um começo. E foi nessa época que surgiram aqueles termos médicos para deficiência intelectual, que hoje soam horríveis. Exato, coisas como idiotia, imbecilidade, usados por médicos como Pinel, Esquirrou e também os primeiros debates sobre educação de surdos, aquela briga entre oralismo e gestualismo. O Congresso de Milão de 1880 foi importante nisso, né? Fundamental. E claro, o Braille, desenvolvido pelo Louis Braille para pessoas cegas, foi uma revolução na comunicação. Trazendo para o Brasil agora, nossas primeiras iniciativas formais são do século XIX, certo? O Imperial Instituto dos Meninos Cegos, hoje IBC. E o de surdos mudos, hoje Inés. Isso. Mas olha, a lógica ainda era totalmente de segregação. Escolas separadas, mundos à parte. Entendi. E no século XX, como foi? O Estado demorou a entrar na jogada? Demorou. No começo do século, quase não tinha política pública. Eram mais iniciativas privadas, filantrópicas, muito assistencialismo. Aí que entra a figura importantíssima da Helena Antipoff, com a Sociedade Pestalozzi focando nos excepcionais. E depois as APAES, lá em 1954. Então, primeiro a segregação total. Depois se começou a falar em integração. É isso? Qual a diferença fundamental? A integração foi um avanço, sim. A ideia era trazer a pessoa com deficiência para a escola comum. Mas, tipo assim, o foco era ela tem que se adaptar ao sistema que já existe. Ah, entendi. Como as classes especiais dentro das escolas regulares. Exatamente. Era um passo impulsionado pelas discussões de direitos humanos do pós-guerra. Mas o sistema mesmo mudava pouco. O peso da adaptação ficava todo no indivíduo. E a legislação brasileira começou a refletir isso, né? A primeira LDB, de 61, falava em educação de excepcionais para integrar. Isso. E a Lei de 71 usou o termo tratamento especial. Em 73, criaram o CENESP, que foi o primeiro órgão federal para pensar nisso. Mas aí surge o conceito de inclusão, que parece virar o jogo de novo. Totalmente. A inclusão propõe o contrário da integração. Não é o aluno que tem que se adaptar à escola, mas a escola, o sistema todo, que precisa se transformar para acolher todo mundo. Garantir acesso, claro, mas também participação e, fundamentalmente, aprendizagem. Essa mudança de perspectiva é enorme. E a gente vê isso nas leis mais recentes. A Constituição de 88 já fala do AE, o atendimento educacional especializado, de preferência na rede regular. Sim, e a LDB de 96 define a educação especial não como um sistema paralelo, mas como uma modalidade que atravessa todos os níveis de ensino. É transversal. E o grande marco legal mais recente é a política de 2008, a PNE-PEI. Com certeza. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Ela que amarrou tudo. Transversalidade, o AEE como apoio, formação de professores, acessibilidade. E definiu o público, pessoas com deficiência, TGDs, como autismo, e altas habilidades superdotação. Falando nesse AE, o que ele é na prática, não é aula de reforço, né? De jeito nenhum.
O AE é um apoio complementar ao suplementar. Ele não substitui a sala de aula comum. Geralmente acontece no contraturno, muitas vezes nas salas de recursos multifuncionais, as SRMs, com materiais e tecnologias para atender às necessidades específicas. Entendido. E junto com a inclusão, veio forte a ideia de acessibilidade, detalhada na Lei Brasileira de Inclusão de 2015. E não é só rampa, né? Não mesmo. A LBI fala da acessibilidade arquitetônica, claro, mas vai muito além. Fala da comunicacional, Libras, Braille, comunicação alternativa, da metodológica, como se ensina, da instrumental, os recursos, as tecnologias, da programática, mudar normas e políticas que criam barreiras e, talvez a mais importante, a acessibilidade atitudinal. Essa atitudinal parece ser o ponto crucial. O material da Jéssica Fonseca cita o conceito de estigma do Goffman. Como isso atrapalha a inclusão? O estigma é aquela marca social negativa, sabe? Que desvaloriza. É uma barreira invisível, mas muito poderosa. Aparece no preconceito, no medo, na falta de expectativa, tanto na família quanto na escola. Isso mina a confiança do aluno, dificulta a participação real dele, a aprendizagem. Faz todo sentido. É uma barreira interna nas pessoas. Exatamente. Superar o estigma, essa barreira atitudinal, talvez seja o maior desafio para a inclusão acontecer de verdade. Então, resumindo essa nossa conversa, a gente saiu da exclusão, passou pela segregação, tentou a integração que pedia adaptação do aluno e agora estamos buscando a inclusão, que exige que o sistema todo se adapte. Um caminho longo. Muito longo, com avanços legais importantes, sem dúvida. Mas a inclusão de verdade pede mudanças bem profundas. No currículo, na formação dos professores, nas práticas do dia a dia. E principalmente uma mudança de mentalidade, de atitude. Às vezes mostra um caminho, mas a transformação é na prática, nas relações. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Considerando tudo isso, essa história, as políticas atuais, que transformações ainda mais profundas a gente precisa no currículo, na formação dos professores e até nas nossas atitudes como sociedade para ir além de só garantir que o aluno esteja na escola e realmente assegurar que ele participe e aprenda de verdade com significado. Fica aí a reflexão.